Não cometa esses erros ao utilizar a cinta no seu pós-operatório. Bom, eu vou listar aqui 10 erros mais comuns que os pacientes cometem ao utilizar a cinta. Lembrando que a cinta de uso indispensável no pós-operatório, ela tem aí a função fundamental de controlar o edema e auxiliar aí no processo de cicatrização dessa cirurgia. Então, ela precisa ser utilizada, tá? Bom, primeiramente, o erro mais comum de todos, que é usar uma compressão exagerada. O paciente tem aquela sensação de quanto mais compressão melhor vai ser o resultado, mas não é bem por aí, tá? Primeiramente, a gente precisa entender que o tecido ele está fragilizado, então ele não pode ser submetido ali a uma pressão exagerada, e isso também vai gerar um desconforto para o paciente. Então ele já tem o desconforto da cirurgia, né? E ainda vai passar aí pelo desconforto dessa cinta que está apertando demais. Além disso, ela pode gerar danos, porque ela pode fazer garrote, ela pode até fazer ali um sofrimento tecidual de tão exagerado é aquela compressão. Então, essa compressão não pode ser exagerada, ela deve ser uma compressão ideal. E o seu profissional, o seu fisioterapeuta que está te acompanhando, vai conseguir avaliar e te orientar ao uso adequado dessa compressão. O segundo erro é o contrário, né? Que é uma compressão a menos. Então, essa cinta ela fica frouxa, então ela perde a função dela, ela acaba não gerando ali a compressão ideal para controlar esse edema e conseguir controlar também esse processo cicatricial. Então, ela não pode estar frouxa. Essa compressão também, ela precisa estar bem distribuída. Então, assim, existem a área do abdômen, a área da mama, a área da coxa. Então, muitas vezes a gente vai utilizar aí uma cinta completa, um macaquinho, que pega desde lá da perna até aqui na altura dos ombros, fechando tudo. E a gente precisa se atentar que essa compressão está ideal para todas essas áreas. Então, se uma área ou outra está mais apertada ou mais frouxa, a gente precisa fazer o ajuste, né? Ou apertar a área que está mais frouxa, ou então substituir essa cinta por uma cinta maior, porque em algumas regiões ela está fazendo garrote. Então, a gente precisa distribuir essas forças em todas as áreas corporais. Outra questão muito importante é a qualidade dessa cinta. Então, você precisa ter ali uma malha de qualidade, com uma costura ideal para ela não marcar, para ela não gerar atrito e ferimento no tecido. Ela precisa ter ali uma proteção nas feridas operatórias, ela precisa ter uma elasticidade ideal para que esse paciente consiga vestir essa cinta confortavelmente, mas ela também precisa, depois que vestir, que essa compressão ela seja exercida de forma ideal. Então, você precisa comprar uma malha, uma cinta de boa qualidade. Você já gastou tanto com a sua cirurgia, não vai ser agora na economia da cinta que você vai botar a perder aí o resultado da sua cirurgia, não é mesmo? Existe também um modelo ideal para cada tipo de cirurgia. Então, não é receita de bolo, a cinta ela não é igual para todo mundo, não é o mesmo modelo para todo mundo. Então, existem cintas em formato de macaquinho, existem cintas em formato de body, com cinta mais com alça mais larga, com alça mais fina, com back shape. Então, assim, a gente tem aí vários modelos de cintas que vai se adequar a cada tipo de cirurgia. Então, quando você for fazer a sua cirurgia, você vai ter ali a cinta ideal para aquela cirurgia que você realizou. Outro ponto de extrema importância é a cinta dobrar, marcar, formar garrote. Por isso que a gente utiliza como auxílio as placas, que as placas vão auxiliar para que essa cinta não dobre, porque essa dobra pode se tornar permanente. Então, quando você coloca a sua cinta, ela não pode ficar marcando em nenhum lugar e nem dobrando em nenhum lugar, tá? Então, para isso, a gente vai fazer os ajustes com as placas. No pós-operatório imediato, você não pode realizar
força para colocar essa cinta, tá? Nesse primeiro momento, você vai precisar de alguém para te auxiliar a colocar essa cinta, para que você não venha aí fazer força e prejudicar a sua cirurgia. Depois, quando você já está num pós-operatório mais tardio, você vai ganhando essa funcionalidade de colocar a cinta sozinho. Mas, num primeiro momento, precisa do auxílio de alguém. Outro ponto que gera muita confusão é por quanto tempo você vai utilizar essa cinta. Ah, são 30 dias, 40 dias, porque o cirurgião mandou minha colega usar tantos dias, porque a outra usou tantos dias. Então, não existe um tempo ideal para todo mundo. Isso aí vai variar da sua evolução, da cirurgia que você realizou, esse tempo de uso vai ser acordado tanto com o cirurgião quanto com o fisioterapeuta que está te acompanhando. Então, o prazo, em média, é que a gente utiliza essa cinta aí, em média, 30 a 40 dias. Mas pode ser menos ou mais, e isso é individual de cada paciente. A quantidade de cintas que você vai utilizar no seu pós-operatório também é importante. Você não pode ter apenas uma cinta para utilizar, porque você vai precisar lavar essa cinta e você não, no primeiro momento, você não pode ficar sem usar a cinta. Então, no momento em que uma está lavando, a outra você vai utilizar. Então, pelo menos 2 cintas você precisa ter para poder fazer essa alternância. Então, enquanto uma está lavando, a outra está utilizando. Então, esse aí é o mínimo de cintas que você precisa investir no seu pós-operatório. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, é muito importante, é o tempo limite de uso dessa cinta. Muitas pacientes acabam querendo, né, se adaptando e ficando um pouco refém dessa cinta, querendo utilizar aí por mais tempo. Então, o ideal é que você faça sim o desmame dessa cinta quando o profissional que está te acompanhando te orientar, porque o uso prolongado dessa cinta pode trazer danos à sua musculatura abdominal. Então, a cinta ela é muito bem-vinda dentro do período que ela é necessária. A partir daquele período, ela pode prejudicar a sua saúde. Então, a função da cinta é controlar o edema, sendo que quando a gente usa uma cinta, né, um meio externo ali de compressão, você acaba inibindo a ação da musculatura abdominal. E isso, por um tempo prolongado, vai prejudicar a sua musculatura, porque ela vai enfraquecer. Então, se você, mesmo não tendo mais necessidade, continuar utilizando essa cinta, a sua musculatura vai enfraquecer e você vai perder função, e você vai perder até resultado, porque uma musculatura enfraquecida, o seu abdômen fica mais protuso. Então, você precisa deixar de utilizar a cinta e retornar o uso da sua musculatura na sua máxima eficiência, para que isso não prejudique a saúde do seu abdômen e até o resultado aí, final da sua cirurgia. Agora que você já sabe todos os erros que você não pode cometer após o uso da cinta, você vai ter aí o máximo de benefícios dessa máquina. Para receber mais conteúdos como esse, para te ajudar aí nessa jornada de pós-operatório, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou trazer conteúdos como esse toda semana para você.